Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para vocês. Deus te abençoe. Vamos invocar o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que está em Marcos 9, de 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles os matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, irmãos, convida-nos a repensar a nossa forma de nos situarmos, quer na sociedade, quer dentro da comunidade cristã. Jesus, ele instrui os discípulos para que não se deixe arrastar pela lógica do poder, do domínio, dos sonhos de grandeza, das manobras para conquistar honras e privilégios, da busca desenfreada de títulos, da caça às posições de prestígio. E tais comportamentos são incompatíveis com o seguimento de Jesus. A Igreja de Jesus, a comunidade cristã, não pode se estruturar e se organizar aos moldes e aos esquemas do mundo. Os discípulos demoraram a entender o caminho que Jesus os ensinava. E para a mentalidade dos discípulos, o caminho do Messias não poderá passar pela cruz e pelo dom da vida. A morte, na perspectiva dos discípulos, não pode ser caminho para a vitória. Entretanto, o caminho que conduz a Deus passa pela cruz, pela rejeição, pelo fracasso. Porém, o final terá a certeza da vitória, a ressurreição, a vida. E por não compreenderem com clareza o sentido profundo do ensinamento e da pessoa de Jesus, os discípulos discutem entre si. Quando nós não entendemos, irmãos, a proposta de Jesus, nós brigamos entre nós. A divisão vai criando partidarismos, facções entre nós. Eles não entenderam e por isso começam a discutir sobre qual deles era o maior. E em casa, na intimidade, a casa é sinal de intimidade, Jesus aproveita para dar-lhes uma lição. E esta casa representa a comunidade cristã. É o lugar onde Jesus ensina, orienta os seus seguidores. Ele mostra-lhes
onde está a verdadeira grandeza do ser humano. Ser grande não é ocupar grandes postos, fazer sucesso, estar na mídia ou fazer grandes construções. Grande é quem serve os pequeninos. Os discípulos imaginavam que o messianismo de Jesus estava fundamentado no mesmo poder dos homens. Grande engano. O poder que o discípulo deve buscar é o serviço generoso, desprendido. E o maior, na nova ordem de Jesus, no novo jeito de viver de Jesus, o primeiro deve ser o último. O maior deve ser o servo de todos. Meus amados irmãos, o discípulo de Jesus é grande, não quando tem poder ou autoridade sobre os outros, mas quando abraça, quando ama, quando serve os pequenos, os pobres, quando coloca a sua vida a serviço dos outros. No pequeno, no pobre que a comunidade acolhe, é o próprio Jesus que é acolhido, pois são nos pobres, débeis, vulneráveis, indefesos, que ele se faz presente. Por essa é a razão que ele pega uma criança e coloca no meio deles. A criança, no tempo de Jesus, era um ser frágil, que não tinha direito nenhum. A criança não tinha direito, era um vulnerável, frágil. E colocar uma criança no meio é colocar justamente para Jesus, dizendo: esse que deve ser o centro. Claro que o centro da nossa vida é Jesus, mas na nossa comunidade o olhar deve voltar-se não para o forte, não para o grande, mas para o pequeno, para o menor. Veja que inversão, irmãos. Nós olhamos para quem tem poder, nós olhamos, veneramos aqueles que são os fortes. O nosso olhar deveria estar para aquele que é fraco. Quem que é o mais fraco na comunidade? Quem que está sofrendo na comunidade? Então, na nossa sociedade, os primeiros são os que têm dinheiro, os que têm poder, os que vestem segundo as exigências da moda, os que têm sucesso profissional, os que sabem colar-se aos valores politicamente corretos. E na comunidade cristã, quem são os primeiros, ou deveriam ser? Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e o servo de todos. Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos. Na comunidade cristã não há donos, nem grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na beleza, na cultura, na posição social. Na comunidade cristã, há irmãos iguais, pelo menos deveria ser assim. A quem a comunidade confia serviços diversos, em vista do bem de todos. E aquilo que deve nos mover é a vontade de servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. Sejamos servos, não procuremos grandezas ou títulos de honra, de glória, mas procuremos servir. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.